Nesse tutorial, a gente vai criar uma ilustração cyber-orgânica dentro do Animation Nodes. Parece difícil, mas na verdade não é. A gente vai utilizar apenas 4 nodes para criar essa ilustração e toda a mágica, na verdade, está dentro da pós-produção que a gente vai fazer dentro do próprio Blender. Então, não deixa de ver na descrição do vídeo os links para você baixar tanto o Animation Nodes, instruções para instalação e também o link de download para você acompanhar esse projeto comigo. E não deixa de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Então vamos nessa, porque esse tutorial é bem legal. Bom, a gente tem aqui a nossa mesh. Você pode baixar no link da descrição através do nosso blog. E para isso a gente vai agora ativar o Animation Nodes aqui na nossa interface. Basta eu vir aqui e colocar Animation Nodes para que esse editor se transforme no nosso Node Editor, certo? Se você não sabe baixar o Animation Nodes, dá uma olhada também aí no link na descrição do vídeo, que a gente tem alguns links para o nosso site que ensinam a baixar o add-on. Então, ok. O processo é muito simples. Basicamente, a gente vai ter alguns poucos nodes na nossa Node Tree. Eu vou clicar em New para que a gente crie uma nova Node Tree. E vamos lá. Vou vir em Add, menu Add, Mesh, e vou colocar Mesh Input. Aqui a gente está fazendo uma leitura dessa geometria através desse node. Vou colocar essa geometria aqui. Posso escolher na lista ou eu posso, com essa mesh selecionada, clicar no conta-gotas e agora ela vem para cá. Então, agora o Blender, através do Animation Nodes, está lendo essa geometria e vai me dar algumas informações que vão ser bastante úteis. Para que essas informações a gente veja o resultado delas, eu vou colocar alguns novos nodes, que vão ser Mesh, Operators, e aí eu vou colocar esse aqui, Add to Tube. Eu odeio pronunciar essa palavra, então me desculpe. Para isso, agora a gente vai, através desse node, a gente vai fazer uma leitura das edges desse modelo e transformar essas edges em tubos. É muito parecido com o processo de usar o Wireframe Modifier, por exemplo, tá? E basicamente a gente vai transformar isso aqui, seria um wireframe node, por assim dizer. Então a gente vai transformar essa geometria em um wireframe. Então, basta eu conectar o Vertex Locations aqui em Points, tá? Ele pede esse Edge Indices também. Em alguns nodes a gente não vê todas as opções disponíveis, então eu vou vir aqui em Item e aqui a gente tem todas as opções de entradas e saídas desse node, tá? Então eu vou ativar o Edge Indices. A gente também pode fazer isso com esse node selecionado, a tecla U do teclado, ó. Em Socket Settings a gente tem o mesmo menu que a gente tem aqui na direita, então a gente pode ativar ou desativar algumas entradas e algumas saídas. Então vou ligar o Edge Indices bem aqui, ótimo. E por sua vez agora a gente precisa colocar a saída, né, desse efeito. Então eu vou vir em Edge, Mesh e o Object Output, que vai ser a saída. Então basta eu conectar isso aqui. E agora eu ligo aqui, no caso faço uma leitura, e por fim eu crio a minha nova geometria resultante, que vai ser essa. Veja só como o resultado ficou terrível, mas isso se deve por causa do Radius aqui. Então vou colocar um valor bem baixo, 0.001, ok? Vou desligar aqui o Body e a gente mantém apenas o Target, que é a nova Mesh. E aí veja só. Através desse conjunto aqui de apenas 3 nodes, processo bem fácil, a gente criou o mesmo visual que a gente criaria com o Wireframe Modifier. Até aqui, nada demais. A graça, contudo, vai ser utilizar um quarto node que vai ser... A gente pode vir aqui no menu Edge ou com o atalho Shift e A. A gente vem aqui Mesh, Operators e Find Close Points. Isso aqui é um node especial que faz com que certas áreas aqui no Blender, ou melhor, na nossa geometria, certos pontos, melhor dizendo, eles encontrem pontos próximos a eles, e aí através desses pontos próximos que a gente vai gerar o nosso wireframe. Parece meio confuso, mas não é. Vejam o que é que acontece aqui na tela, tá? Então vamos lá. Esse node ele pede points, que vão ser os vertex locations, ok? E aí agora as edges, que é a saída, eu ligo aqui no Edge Indices.
Então veja só agora como a minha geometria ela se construiu de uma forma diferente. Deixa eu ligar o wireframe para que vocês vejam bem. Olha só como é que ficou agora a construção. Esse node aqui, através das regras dele, ele começa a criar o wireframe baseado num sistema diferente, que é a quantidade de vértices próximos aos vértices da própria geometria. Então a gente pode aumentar essa quantidade aqui, ó, para ele ir fazendo a leitura dos vértices que estão próximos dentro desse limite. Eu posso botar um valor bem baixo, por exemplo. Ó, veja só como com isso você acaba criando um visual mais abstrato ainda aqui. Ok. Vou colocar algo em torno de 4 por enquanto, porque a gente está quase lá. A única coisa que falta é a gente transformar a nossa geometria original, no caso body, numa geometria mais interessante. Para isso, a gente vai ativar uma coisinha aqui na nossa leitura da mesh, que é essa opção Use Modifiers. Quando eu clico aqui, agora o Blender ele começa a levar em conta os modifiers que tem nessa geometria. O resultado, lógico, já é bem mais diferente, porque a gente tem um Subdivision Surface Modifier bem aqui. Se você achar que a performance pode ficar meio lenta demais, isso de fato acontece porque, enfim, a geometria tem o Subdivision Surface. A gente pode vir aqui nessa aba Node Tree e aqui onde tem Auto Execution, eu vou desligar esse Always e vou ligar todas essas opções de baixo, o que significa que o Animation Nodes ele não vai ficar o tempo inteiro calculando o efeito da Node Tree, e aí ele vai calcular apenas no caso da Node Tree ter alterado, que é essa opção aqui, no caso de um frame da animação ter alterado, ou no caso de alguma propriedade ter alterado, no caso propriedade, esses parâmetros que a gente tem bem aqui, certo? Então agora a performance fica bem melhor, ok? Uma outra coisa que a gente vai fazer é colocar um Decimate Modifier. Se a gente mudar para o modo planar e colocar algo aqui tipo 6, a gente começa a quebrar a nossa geometria de uma forma diferente. Para ficar claro que aqui isso acontece, vê só como é que fica agora a nossa geometria através do Decimate, certo? Então isso é sem o Decimate e isso é com o Decimate. Veja só como ficou um aspecto meio robótico tecnológico aqui, né? Então, quando eu religar o meu target, a gente não vai ver diferença, mas basta eu clicar em Execute Node Tree para ele, enfim, atualizar a nossa Node Tree, já que a gente não está mexendo em nenhuma propriedade, né, nem alterando os frames, então eu vou clicar em Execute, e aí veja só como agora ele levou em consideração agora o Decimate, tá, no cálculo do nosso efeito. Eu posso aumentar aqui a quantidade dos close points, tá? Existe um outro modo de cálculo que é pela distância. Eu não recomendo para esse exemplo aqui você usá-lo, porque vai pesar bastante. E aí veja só como o resultado fica bem legal. Um visual meio plexus, né? E, enfim, bem tecnológico, fica bem interessante. Uma coisa que a gente pode deixar ainda mais legal é se a gente aumentar a subdivisão aqui na nossa geometria. Então, eu vou colocar 4 de subdivision. Isso vai subdividir o nosso objeto muito mais, o que vai dar muito mais pontos, vértices e edges para que esses nodes eles calculem e criem aqui o nosso efeito mirabolante, tá? Então, ok, coloquei em 4, até aqui beleza. Vou executar a Node Tree mais uma vez. E aqui está, veja só. Quando a gente coloca bem mais subdivisão, a gente acaba colocando um objeto incrivelmente mais denso, tá? Eu vou desligar o Decimate para que vocês possam ver bem, tá? E aí, aqui não está fazendo tanta diferença por causa da forma como o Subdivision Surface ele é mostrado, mas se eu tirar esse Optimal Display, veja só, a gente tem agora aqui uma geometria muito mais densa, certo? Então, vou ligar o Optimal Display de novo. E aí, essa geometria muito mais densa, o resultado é isso aqui, através do Decimate Modifier. A gente começa a gerar um aspecto meio cyber-orgânico, tá? Por assim dizer, através dessa quantidade massiva de informação que o Subdivision Surface cria para a gente. Então, veja só que
esse padrão que o Decimate cria é muito legal. E aí, esse padrão tá alimentando aqui a nossa Node Tree e criando esse visual bem único e bem interessante. Dá um visual bem orgânico aqui para o nosso objeto, certo? Então, o processo agora para iluminação, renderização e pós-produção é relativamente simples. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode chegar no look final dessa peça. Então vamos lá. Aqui o processo é bem simples. A gente vai precisar colocar algumas luzes. Eu vou sair aqui para o Shader Editor e logo aqui nesse objeto eu vou criar um novo material, tá? E vamos lá. Esse material ele vai ser pretão. Ele vai ser metálico. Ele vai ter um specular bem alto e o roughness bem baixo. Eu quero que seja um objeto bem brilhante que reflita bastante da luz. Por enquanto a gente não tem nenhuma luz, eu vou entrar no modo de render e vou colocar no Cycles. A gente vai utilizar o Cycles no modo GPU. Ok, por enquanto não é grandes coisas, mas vamos lá. Vou começar a colocar agora as nossas luzes. Vou trabalhar com áreas lights, então a gente vai começar com uma grande área light que vai iluminar um pouco aqui de cima para baixo, né? Vou rotacionar aqui um pouquinho. Vou diminuir um pouco o tamanho dessa luz, no size, e vou aumentar bastante aqui a intensidade, para que a gente tenha um belo brilho acontecendo. Então, eu vou duplicar essa luz, vou rotacionar um pouco assim, a gente vai fazer uma luz vindo pelo lado, diminuir a intensidade dela, e vamos lá, vou colocar um tom aqui, mais ou menos por aqui, e aí vou duplicar mais uma vez, dessa vez eu vou, vamos lá, rotacionar vindo para o outro lado. E aí, essa luz aqui vai ter um outro tom, só para a gente criar um contraste bem interessante. Quando a gente olha assim, o resultado já fica bem interessante. A gente acaba pintando aqui a nossa geometria com luzes, tá? Eu vou colocar só um denoiser em viewport, vou colocar com optics, porque aí o toque final disso aqui vai ser a gente colocar uma volumetria na cena. Então, para isso eu vou colocar um cubo. Esse cubo está envolvendo toda a nossa cena. E aí eu vou colocar um material nesse cubo. No caso, eu vou deletar esse Principled. E em vez dele, eu vou colocar o Principled Volume. E aí aqui a gente conecta em volume. Agora, tudo dentro desse cubo está tendo volumetria, certo? Vou diminuir a densidade para 0.1, para que a minha volumetria fique bem mais densa. E a minha anisotropia eu vou aumentar bastante para 0.85 talvez, para fazer com que a minha volumetria ela fique mais concentrada próximo às luzes. E o resultado é esse visual bem curioso, né, em que a luz ela começa a emitir aqui um certo volume e aí essa intensidade da luz ela fica aqui refletindo na superfície do nosso objeto, que é um objeto essencialmente metálico, tá? Então, lógico, você pode alterar o que quiser aqui, só aumentar mais a especularidade, além do slider, a gente pode trabalhar com diferentes variações de cor aqui também, se a gente quiser, mas aí eu deixo ao seu critério, certo? Acho que a última coisa que a gente precisa configurar é só uma câmera para fazer um render final. Então eu vou colocar uma câmera aqui na nossa cena. Vamos lá, vou vir aqui em Camera. E aí, com essa câmera selecionada, eu aperto Ctrl Alt 0 para ela focar aqui. Então vou colocar um formato mais quadrado. Vou abrir o Side Panel e ligar o Camera to View para agora quando eu mover a minha câmera, quando eu mover a minha viewport, melhor dizendo, aí a câmera ela vai junto, tá? Então, ok. Dessa forma aqui, a gente só precisa agora ajustar um pouquinho a distância focal. Vou colocar 80 milímetros. Ok. E aí vamos ligar a profundidade de campo.
Veja que tudo fica desfocado, mas para isso a gente precisa ajustar um pouco a distância focal, no caso. Eu vou desligar o cubo só um pouquinho, para que eu possa, com a câmera selecionada, clicar com o botão direito. Aí eu venho aqui nesse Doff Distance, e aí eu escolho uma área do meu modelo para ser a região que vai ser a área de foco aqui da minha câmera, certo? Então, agora sim, a minha câmera está com foco específico numa certa área do meu modelo. Eu posso ajustar o f-stop também para, enfim, ajustar um pouquinho o tamanho do bokeh, tá? Que é o nome que se dá a esse desfoque. Eu vou colocar aqui 8 blades, 45 de rotation. Isso aqui eu estou só alterando a natureza da lente da câmera, tá? Foge um pouco do escopo aqui do nosso tutorial, explicar sobre isso, mas veja só, agora sim, é só uma questão de encontrar um pouco mais o ângulo, tá? Achar os pontos de foco, e aí, agora que a gente tem aqui tudo pronto na nossa cena, a gente mistura os dois, fica até legal, mas eu não quero misturar, na verdade eu queria ligar o cubo. Então agora sim, aí agora é só a gente apertar Render e seguir adiante. Antes da gente prosseguir, é só importante você ter em mente que como isso aqui não se trata de uma animação, ou seja, a gente não vai ter o nosso efeito aqui no Animation Node sendo construído frame após frame, é muito importante que onde você tem na Node Tree em Auto Execution, você desligue tudo, tá? Dessa forma, o estado que a gente está vendo aqui, o Blender ele vai renderizar considerando um efeito focado em still, tá? Para uma ilustração. No caso, se você for renderizar a animação, aí você deixaria isso ligado e, enfim. Há outros tópicos relativos à animação que eu não quero discutir nesse tutorial, mas para esse tutorial especificamente você vai querer desligar esse Auto Execution e aí renderizar o seu projeto, ok? Então, no meu caso aqui, que eu já tenho o meu projeto renderizado, agora, veja só, isso é o resultado. Ficou legal, mas pode ficar ainda melhor. Para isso, basta a gente vir agora no nosso Compositor, trabalhar um pouquinho de pós-produção, e aí agora a gente chega no nosso resultado final. Eu vou mostrar como é que a gente pode criar esses nodes aqui para a gente. Então, eu deletei essa galera toda. Eu vou vir agora em Color, RGB Curves, e vamos lá. Vou só alterar um pouco aqui o contraste da minha imagem. Só nisso aqui o resultado já fica bem mais legal. Eu gosto de sempre fazer um pouco de exploração visual aqui na pós, colocando um node de Hue Saturation e aí alterando um pouco a saturação da imagem para mais ou para menos, tentando achar um look mais interessante, se for o caso. Vou diminuir bastante aqui para que a gente tenha... veja só, eu cheguei a gostar disso aqui, esse tom de azul com uma cor aqui mais quente, fazendo um pequeno complemento. A gente pode colocar também um node de Lens Distortion lá no final. E aí, aqui com o valor de 0.05, a gente cria um efeito de aberração cromática bem interessante na nossa imagem, o que é legal. E por fim, aqui no começo a gente pode colocar um Glare. Não nesse modo Strikes, em vez disso a gente vai usar o Fog Glow. Podemos colocar um threshold bem baixo, que seria a tolerância. Colocar um size maior. E a gente pode colocar um mix 0.1, o que faz com que a nossa imagem ela dê uma leve escurecida, dando uma ênfase ao brilho criado por esse glare, certo? A gente, no threshold, a gente altera a tolerância com que a região clara ela entra dentro do efeito. Então, um valor menor significa que mais informação está entrando dentro do efeito, certo? No caso, eu acho que é o contrário. Não, é isso mesmo. Então, vamos lá. Vou colocar um outro node de... Não esse. Vou colocar um outro node de glare, bem aqui. Só que dessa vez vai ser o modo Ghosts. O que esse modo Ghosts faz? Ele pega as regiões claras da nossa imagem e cria um certo, digamos,
efeito de eco nesse brilho, percorrendo a nossa imagem em profundidade, o que é legal em certos casos, coloca um certo efeito que simula como se a lente da nossa câmera estivesse meio suja, meio embaçada, alguma coisa assim, dependendo do caso pode funcionar. Então eu vou só colocar em alta qualidade esses dois nodes, para que o resultado fique aqui o melhor possível, tá? E aí que eu diria que isso aqui já é o bastante para a gente ter um bom resultado final. Como vocês podem ver, a nossa imagem inicialmente ela era assim. Ctrl Shift, clicando aqui, a gente vê apenas isso, desde que você tenha o add-on Node Wrangler habilitado, que já vem no Blender. Então, esse aqui é como a gente renderizou, e isso aqui é como a gente ajustou a nossa imagem utilizando o sistema de pós nativo aqui dentro do Blender, beleza? Então, vejam que é um tutorial bem simples, com poucos nodes a gente chega num resultado visualmente bem complexo. Você pode ir além. Fico ansioso para ver as suas tentativas. Coloquem aí no YouTube, me marquem no Instagram de vocês, Facebook ou qualquer outro lugar, tá? E se gostou, lógico, se inscreve no canal que a gente vai ter bem mais tutoriais e deixa o seu like também. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.